Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Deus amou. Pode sentar aqui. Pode se montar. Ai, tem tanta história que vocês contaram. Pode sentar. Deus amou o mundo. Deus amou a cada um de nós. Eu costumo falar que, eu não sei se você processa a sua memória agora. Todas as coisas que Deus já fez por você, do início do ano para cá, vai. Do início do ano, só esse ano, do início do ano para cá, quantas coisas Deus fez a favor da sua vida. Não é da sua família, não é dos seus filhos, não é de um amigo, mas da sua vida, exclusivamente de você. Todas as coisas boas que o Senhor preparou só para você. Coisas que alegraram o teu coração de tal forma que você falou: eu realmente sirvo a um Deus vivo, que vive, que me ama, que cuida de mim. Você consegue pensar em todas as coisas? São muitas coisas, não é verdade? Porque Deus ama incondicionalmente. Mas esse amor teve um preço. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 53. Existe um preço que foi pago por esse amor. Foi a entrega do Filho. A gente às vezes fala esse versículo de João 3,16. Deus deu. Como se você tivesse pegado um papel, escrito uma cartinha d'água, ou como comprar um presente para alguém e deu. Né? Mas existe um preço muito grande que foi pago por esse dar de Deus. Esse dar de Deus custou uma coisa muito cara. Foi o seu único filho. E esse único filho pagou um preço. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não os tínhamos por estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os considerávamos castigo de Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós andávamos qual ovelhas, nós nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. A primeira vez que eu vi, a primeira vez que eu li esse capítulo de Isaías 53, eu chorei. Porque foi nesse versículo que eu entendi o que ele fez por mim. Foi nesse versículo que eu entendi o que Deus fez por mim. O preço que ele pagou por esse amor que ele sentia pela minha vida. Deus nos ama incondicionalmente. O amor dele é único e maravilhoso. Não se compara a nenhum amor humano. Ainda que todo ser humano do planeta Terra amasse exclusivamente você, esse amor não se compararia ao amor de Deus. Nunca, jamais. Porque o amor de Deus não cabe na nossa consciência. Nós somos limitados demais para entender esse amor. Tão grande, tão poderoso, que nos traz paz, que destrói todo jugo, todo fardo, e nos traz uma paz que excede qualquer entendimento. Esse é o amor de Deus, por mim e por você. Você consegue se alegrar com isso? Você consegue sentir isso na sua vida? Esse Deus maravilhoso que resgatou com você, através de Cristo, te resgatou para ter
de novo um relacionamento com Ele? Em Coríntios, abra lá em Coríntios. Coríntios 5, do 18. Eu falei que a gente ia passear pela Bíblia hoje, a gente está passeando. Só a hora que gosta de passear. Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios. Ai, gente, eu sou péssima. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Amém? 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus te resgatou lá onde você estava, fazendo o que você estava, para ter novamente um relacionamento com você, porque Ele te ama. Você consegue imaginar, se não fosse essa salvação, se não fosse essa reconciliação, onde você estaria? Você consegue imaginar onde você estaria se você não tivesse sido alcançado por esse amor? Você consegue imaginar a sua vida sem Jesus? Sem aquele dia que você levantou a sua mão, entregou o seu coração para Ele e disse: a partir de hoje eu te aceito, Senhor. Você consegue imaginar onde você estaria? Que vida você teria levado? Se não fosse Deus te tirar de lá do mundo para cá, para te enraizar em Cristo Jesus. Se você não tivesse sido alcançado por essa graça de Deus, aonde você estaria? Será que ainda estaria vivo? Como seria a sua vida? Mas você está aqui nessa noite. Você foi alcançado por essa graça maravilhosa, por esse amor de Deus. E o que é que nós, né? Aí vem a pergunta. Deus fez tudo por nós. Faz tudo por nós. Você lembrou aí de coisas que Deus fez na sua vida do início do ano para cá. E o que é que nós temos feito por Ele? O que é que nós temos feito por esse Deus que nos reconciliou consigo mesmo e enviando seu único Filho? Será que o que temos feito é o suficiente? Essa é a pergunta. O que nós temos feito é o suficiente? Porque às vezes a gente acha que é o suficiente. Eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui nessa noite que têm ministérios dentro da igreja. Já trabalham, né? Já se encontraram. Mas será que é o suficiente? E mais, será que você está fazendo o seu melhor? O seu melhor de Deus? Será que você está fazendo o melhor para Deus? O melhor para Deus, será que você está fazendo? Será que nós estamos fazendo o melhor? Será que é o suficiente que nós estamos fazendo? Comparado a esse amor e a essa graça que Deus nos dá todos os dias. As misericórdias dele se renovam sobre nós todos os dias. Mas e que resposta eu estou dando para esse Deus? Que resposta eu estou dando para Ele? Será que é o suficiente que eu tenho feito? E será que o que eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer? 6 anos de conferência missionária, isso é tudo. Glória a Deus. Mas ainda tem 7, ainda tem 8º, ainda tem 9, ainda tem mais. Se Cristo não voltar, não tem mais. O que nós temos feito é o melhor, é o suficiente.